Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos assistir um filme chamado Arthur. Este homem chamado Arthur, o que quer que ele queira será facilmente realizado com o dinheiro que ele tem, incluindo seu sonho de se tornar o Batman. Porém, naquele dia não deu sorte. Ele teve que ser preso pela polícia por causa de seu comportamento desobediente depois de estar muito bêbado. Mas não Arthur se ele não conseguir o que quer facilmente. Ele foi solto da prisão, até libertou todos naquela prisão com uma pequena parte do dinheiro que tinha. Mesmo isso não é suficiente. Depois disso, ele levou $1 milhão para distribuir. De manhã, sua babá pessoal chamada Obson, que cuidou dele desde a infância, limpou pacientemente o quarto bagunçado de Arthur após sua festa na noite anterior. Ela cuidou pacientemente dele, que aparentemente ainda não era capaz de ser independente na idade adulta, da alimentação ao banho. Ao meio-dia, Obson o levou a uma empresa pertencente à família Ba, ou seja, uma empresa pertencente à família Arthur. Naquele dia, Arthur foi convidado a conhecer sua mãe. Com uma sensação estranha, ele entrou no escritório de sua mãe. Ele parecia confuso. Como falar com sua mãe, mesmo que fosse com sua própria mãe? Porque desde pequeno nunca recebeu o amor da mãe que estava muito ocupada cuidando da empresa. Como esperado, sua mãe ficou zangada com ele por se comportar mal no carro do Batman, o que ganhou as manchetes dos jornais. Mas o que ele não esperava era que sua mãe lhe contasse que ele tinha um casamento arranjado com uma mulher chamada Susan. Sua mãe acreditava que poderia tornar a empresa de Ba melhor. Arthur recusou firmemente, porque seu coração não estava à venda. Sem dizer muito, sua mãe disse imediatamente, se ele quisesse, então a herança de sua família pertenceria a Arthur depois que ele se casasse. Instantaneamente Arthur mudou de ideia e concordou com o casamento. No dia seguinte, Arthur, entediado, foi a uma estação vestindo a camisa de Abraham Lincoln que acabava de ganhar em um leilão. Aquele que estava curtindo a atmosfera, acidentalmente colidiu com uma guia turística ilegal chamada Naomi. Sem pensar muito, Naomi, que pensava que Arthur era um palhaço, imediatamente deu a ele uma moeda e o deixou. No entanto, em vez de se sentir ofendido, ele realmente se sentiu atraído por Naomi e por isso viu moedas pela primeira vez. Ele então a segue, mas Naomi é perseguida pela polícia por administrar um negócio ilegal. Ela finalmente foi pega. Felizmente Arthur estava lá para ajudá-la. Ele finge ser o noivo de Naomi e diz que ela só está explicando para ele a história da estação, porque eles costumavam ter um encontro lá alugando a estação inteira e tinham um show de acrobatas e assistiam enquanto comiam doces. Sem pensar, a polícia finalmente a soltou. Não por qualquer motivo, Arthur inventou, mas eles sabiam quem era Arthur e quanto dinheiro ele tinha. Não muito tempo depois, Obson veio buscá-lo, porque era hora do banho da tarde e ele tinha que conhecer seus futuros sogros em breve. Pela força, ele teve que se separar de Naomi. À tarde, ele chegou ao prédio do futuro sogro, que estava em construção. Ao entrar no prédio, Arthur desconfia do sogro que está apontando um telescópio para sua casa. Mas ele é imediatamente ameaçado a não pensar mal e deve seguir as regras, porque senão ele irá. O dia mudar, Arthur foi visto com Susan em um restaurante chique naquela cidade. Houve uma disputa entre eles porque ele não queria se casar sem amor, ao passo que Susan afirmou claramente que tudo isso era para o bem de seus negócios. Ele fez várias tentativas de envergonhá-la ao seu lado, mas com apenas um sussurro: "Você se lembra da serra do meu pai?" Arthur imediatamente ficou em silêncio. Então ele pediu Susan em casamento. Depois disso, ele sozinho em seu carro. Ele estava tão frustrado com seu destino. Não muito tempo depois, Obson o procurou. Ela disse para não pensar em coisas estranhas, principalmente em outras mulheres, porque noivado é uma promessa que não pode ser quebrada. Arthur estava refletindo sobre o pensamento e tomou sua decisão. Pela manhã, Naomi, que voltou a administrar seu negócio ilegal, é abordada de repente por Arthur. Sem mais delongas, ele a convidou para entrar na delegacia e descobriu-se que o que Arthur disse à polícia naquela época se tornou realidade. Naomi então o convida para jantar em sua pequena casa. Embora não seja tão chique quanto os melhores restaurantes da cidade, é aqui que Arthur sente amor. Ele começou a conhecer Naomi mais profundamente. Naquele momento soube que ela era o melhor futuro para ele. Chegou o dia em que Arthur e Susan tiraram sua foto pré-casamento para a capa da revista Times.
Arthur, que parecia relutante em fazê-lo, foi imediatamente puxado por Susan em seu cavalo. Ela ameaça Arthur para não fazer nada de estranho, porque esta é a única chance de Susan de se tornar um rico empresário, porque ela foi incumbida de liderar a empresa Ba. Arthur ficou sem palavras. Ele finalmente seguiu o desejo de Susan. Chegou a noite. Arthur estava muito ansioso para escolher as roupas porque Naomi viria à casa dele. No entanto, Obson Returns o lembra do significado de uma promessa no noivado. Antes que Obson pudesse terminar de falar, alguém tocou a campainha. Arthur estava animado para abordá-la, mas Susan veio em estado de embriaguez. Felizmente ele chegou a tempo de esconder Susan, porque na mesma hora Naomi chegou em sua casa. Ele imediatamente pediu a Obson para levar Naomi primeiro, enquanto ele trocaria de roupa. Naomi, que não sabia de nada, foi seguir Obson por aí. Ela ficou muito impressionada com as várias instalações de propriedade de Arthur e descobriu-se que ambos tinham o mesmo gosto para filmes, que Arthur sempre exibia todos os dias em seu cinema particular. Obson, que anteriormente suspeitava um pouco de Naomi, finalmente percebeu que ela não gostava de outras mulheres que se aproximavam de Arthur apenas por causa da riqueza. Ela viu que havia muita profundidade em Naomi. Enquanto isso, Arthur voltou a tentar proteger Susan e finalmente ela foi vencida. Ele então continuou seu plano principal, que era sair por aí curtindo a noite com Naomi de forma muito simples e ninguém mais os perturbar. Só ele, Naomi e o conto de fadas que Naomi contou sobre o sapo e o sapo. A noite estava ficando tarde. Arthur, que estava pronto para dormir, então pediu a Obson que contasse um conto de fadas sobre rãs e sapos. Lá ela novamente o lembrou sobre o significado de noivado e dinheiro, porque se ele escolhesse Naomi então Arthur não teria nada porque não recebeu uma herança, especialmente Arthur nunca funciona. Ao ouvir isso, Arthur realmente se sentiu desafiado. Ele está pronto para trabalhar e ser humano pelo bem de Naomi. O dia mudou. Arthur começou a tentar provar suas palavras ontem à noite candidatando-se a um emprego. Mas ele estava sem sorte. Ninguém queria aceitá-lo, porque ele nem sabia usar computador. Mesmo quando ele estava na confeitaria, ele realmente danificou a caixa registradora porque digitou repetidamente a senha errada, cuja senha era seu próprio nome. Aquele que se sentia inadequado, então tomou a iniciativa de virar palhaço na loja, mas mesmo assim sem sorte, só fez bagunça. À noite, Arthur foi até a casa de Noemi porque percebeu que não poderia trabalhar direito e ainda precisava de uma herança. Finalmente, naquela noite, ele honestamente disse a Naomi que estava noivo. Ele pediu que Naomi fosse sua amante e ele faria um túnel que ligasse sua casa à casa de Naomi. Naomi só podia ficar em silêncio. Ela ficou chocada com ele sem pensar. Ela que estava magoada e sentiu que haviam mentido para ela, finalmente expulsou Arthur de sua casa. Mesmo uma oferta de $1 milhão de Arthur na época não poderia abalar seu coração já ferido. Agora Arthur e Naomi estão começando a viver suas próprias vidas. Arthur se forçou a ficar perto de Susan, enquanto Naomi começou a escrever ativamente livros de histórias infantis como Arthur sempre quis. Um dia, Obson adoeceu repentinamente. Arthur, que estava muito preocupado, imediatamente foi vê-la. Obson então fingiu estar morto, mas ele memorizou e imediatamente a construiu. Ele ficou muito triste ao ver a condição de sua babá e ficou desapontado por só ter descoberto agora. Obson disse que não queria que Arthur ficasse triste e tinha certeza de que amanhã ela estaria bem. No dia seguinte, Obson estava curado. Ela foi encontrar a mãe de Arthur em seu escritório. Ela não aceitou se Arthur foi forçado a se casar, porque ele tem seu próprio modo de vida. No entanto, a mãe de Arthur negou. Segundo ela, Arthur ainda era infantil e isso era culpa de Obson por não cuidar dele. Ao ouvir isso, ela ficou sem palavras. Ela então foi à casa de Naomi para se desculpar por todas as ações de Arthur até agora. Ela acreditava que Naomi era a mulher mais adequada para ele e esperava que o destino os identificasse. Mas depois de terminar de falar, Obson desmaiou e sem pensar, Naomi ligou imediatamente para Arthur. Por sorte, Arthur não era tarde demais para levá-la ao hospital. Até para melhorar a imunidade dela, ele comprou todos os ursinhos de pelúcia mais caros de todas as lojas da cidade. Arthur e Naomi finalmente conseguem se encontrar novamente. Na verdade, Naomi quer ficar brava com as ações de Arthur, mas graças a Arthur, ela fica apaixonada por se tornar uma escritora de livros infantis. Há até editores que querem aceitá-lo. Arthur ficou encantado ao ouvir a notícia.
Mas de repente Susan chegou lá e sem pensar ela imediatamente disse que a editora que recebeu o livro de Naomi tinha acabado de ser comprada por Arthur. Não porque o livro de histórias é bom. Saber que Susan tinha acabado de chegar deixou Naomi chocada. Além disso, ela deve conhecer essa amarga realidade. Naomi finalmente decidiu deixar o local. Arthur tenta persegui-la para se desculpar, mas Naomi já está magoada novamente. Mesmo que Arthur fosse capaz de persegui-la, o coração de Naomi não poderia mais ser perseguido. Os dias mudaram. Arthur iniciou uma nova atividade, cuidando de Obson que cuidou dele por 30 anos. Mesmo que tenha sido muito confuso no começo, porque ele não conseguia nem fazer um. No entanto, ele continua estudando e não desiste nunca, porque tudo isso por causa de seu carinho por Obson. No dia seguinte, Arthur acordou de seu sono. No entanto, apenas ele acordou, porque Obson dormiu profundamente para sempre. Seu coração parecia muito vazio, suas pernas estavam tão fracas que não tinham ossos. Nos dias seguintes, ele não tinha nenhum entusiasmo em sua vida. Mesmo a festa mais festiva de sua vida não conseguiu esgotar seu coração. Até que finalmente chegou o dia do casamento. Arthur havia chegado à igreja onde seu casamento estava acontecendo. Embora não esteja pronto, ele tentou ser forte. Aquele que já estava levemente embriagado pretendia beber novamente. E descobriu-se que Obson havia enchido a garrafa com um pedaço de papel. Por estar muito bêbado, ele então pediu a ajuda de um garotinho para lê-lo. O garotinho leu lentamente as notas que Obson deixou para ele antes de ela morrer. A nota escrita por Obson em um pedaço de papel dizia que Obson está muito orgulhoso do que Arthur está fazendo neste momento. Ele pode até fazer seu próprio chá agora e não se esqueça no final da carta. Ela disse que tudo pode ser feito desde que o sol ainda possa brilhar. Ele chorou depois de ler aquela carta. Mas o momento foi interrompido pela chegada do sogro que disse que chorar era dever da noiva e que não era dever dele. Os rituais de casamento de Arthur e Susan finalmente correram bem, mas quando o príncipe perguntou, alguém fez alguma objeção. Inesperadamente, verifica-se que há uma objeção ao casamento, que é o próprio Arthur. Ele não quer se casar sem amor. O casamento é algo muito sagrado que não deve ser jogado. E de repente ele foi defendido por sua mãe. Sua mãe então perguntou a Arthur se ele tinha certeza dessa decisão, pois se não se casasse, perderia toda a herança de sua família. Arthur disse com confiança sim, porque o dinheiro não é tudo. Ele até tirou todas as roupas para provar que não precisava de nenhuma riqueza de sua família. Arthur, que não tinha mais nada, foi então para a casa de Noemi. Ele disse que havia desistido de tudo para morar com ela. No entanto, Naomi não tem certeza de que Arthur, que atualmente é capaz de fazê-la feliz. Arthur aceita a realidade com firmeza e esperará até quando for o amor de Naomi. Meses se passaram. Arthur agora mudou para melhor e agora ele tem muitos amigos. Um dia, ele encontra o livro de Naomi e descobre que o livro agora é um best-seller. Ainda naquele dia, Naomi realizou um evento de contação de histórias ao vivo para crianças. Sem pensar muito, Arthur imediatamente foi para aquele lugar. Ao chegarem lá, muitas crianças ficaram muito felizes com os contos de fadas de Noemi. Ela então convidou as crianças a fazer perguntas. E ansiosamente Arthur levantou a mão, mas não para perguntar. Ele conta a história de um príncipe que se apaixonou por uma plebeia, mas a mulher não aceitou até agora. Ele então se desculpou com ela e esperava que Naomi aceitasse o príncipe. Ela parecia muito emocionada porque sabia que Arthur havia mudado e finalmente aceitou Arthur. Finalmente, eles vivem felizes juntos e para sempre. E o filme termina. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.